pessoal, bem-vindos a mais uma reunião da leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, de João Bernardo. A gente está longo é o caminho, mas grande é a meta. A gente está iniciando aqui Vai de reto mochila poeira. Do capítulo Sete Peles, mochila de criança, sinteco gelado. Então a gente está começando hoje a discussão do item 3, do capítulo 15 do volume 2, que é a partir da página 542, se eu não estou enganado. Isso, 546. Então, 546, perdão, você tem razão, Mário. 3, exatamente. Então, a gente vai avançar na leitura a partir da página 546 do volume 2, como a gente havia explicitado no nosso último encontro. Então, só para contextualizar a parcela mínima do nosso infindável público que não pôde estar presente na semana passada, e a gente está discutindo a questão das migrações. Né? O Bernardo está avaliando o impacto que as migrações tiveram na expansão do regime senhorial e o quanto que elas também eram mecanismos chaves de contenção e ele usa a expressão, ele chega a usar a expressão válvula de escape das tensões internas ao sistema. Então, ele considerou alguns casos, né, ele está pegando grandes blocos de regiões do regime senhorial e agora está considerando eles mais ou menos em bloco. Então, no caso específico do item 3, que é o que a gente está começando agora, ele está falando da ação dos normandos a partir do século XI. Então, não sei se tem alguém que quer começar, de repente o Mário tem algum ponto inicial que ele queira destacar acerca dessas próximas páginas. Ok. Importante manter tradições. Enfim, Matheusinho, então a bola está contigo. Nesse primeiro item aí, não sei se você já indicou para a gente, né, para a gente abrir essa conversa, algum ponto que tenha te chamado a atenção. Olha, tirando as conversas que a gente teve aqui antes de começar a transmissão, e a revelação aí que o Mário Jorge ele teria lido apenas as 2 primeiras páginas, né, do que a gente se propôs a discutir. Que absurdo! Eu sou um professor renomado, rapaz. Eu exijo respeito, rapaz. Eu tenho aqui, um nome a zelar, rapaz. Como nós somos um grupo muito transparente, eu acho que o nosso público... Quantas páginas tem teu latte, rapaz? Quantas páginas tem teu latte, rapaz? Como o nosso grupo é transparente, eu acho que... Olha só, a quantidade de gente que está assistindo a gente, né? Então, eu acho que é nada mais justo do que ser transparente. É bom que a gente transforme essas 2 páginas, extrai ao máximo de cada linha, de cada vírgula que o João Bernardo coloca aí, né? A gente trazer uma discussão mais substancial. Então, eu vou passar a bola para o queridão para ver o que nessas 2 páginas ele tem a acrescentar. São 2 páginas muito densas, são muito densas. É um jogo de empurra danado. Não, eu acho que é o seguinte, aqui nas primeiras páginas, né, eu acho que o fundamental para ele aqui, eu acho que é mostrar que esses processos expansivos vividos, né, especialmente a partir do ano 1000, foram processos que, de alguma forma, fazem contraponto com o processo de desbravamento experimentado lá na Alta Idade Média, né, em condições distintas. Agora, ambos os movimentos convergem nesse sentido, né, de terem sido válvulas de escape às tensões sociais que, acumulando-se numa dada região, de alguma forma se atenuavam, né, com o deslocamento de parcelas consideráveis da população que vão, então, ocupar novas regiões. Né? Isso me fez lembrar só uma antiga referência que eu trabalhava, relacionada à expansão muçulmana, desde lá da morte de Maomé e tal, como com muita frequência também. As grandes vagas, né, de expansão islâmica também tiveram, até onde eu sei, com muita frequência, uma relação temporal muito próxima com contextos internos de acúmulos de tensão, de guerras abertas, né, como as guerras da Rida lá
depois da morte de Maomé, né? Então, parece que também, no mundo islâmico medieval, os grandes movimentos de expansão, né, os grandes períodos em que um movimento de expansão, claro, e articulado se dava, esses movimentos, de alguma forma, pareciam ser, ou pareciam mobilizar a intenção de jogar para fora também, né? De carrear para fora de uma dada circunscrição as tensões ali acumuladas e as desavenças que se multiplicavam, as lutas que se multiplicavam, né? Em função dessas tensões. Eu vi aqui um paralelismo evidente. E que é interessante, a meu ver, é que ele mobiliza aqueles movimentos famosos, expansionistas, né, conhecidos como movimento de expansão, especialmente militar, né, e dá um sentido mais geral a esses processos. Né? Então, aquilo, né, mal chamado, mas até hoje chamado Reconquista Ibérica, as próprias cruzadas, né, que é uma expressão... Ih, o Matheus caiu. Que é uma expressão que ele critica também, né? Ele já falou do movimento germânico em direção às terras eslavas, né? Então, aqui, ele, nas primeiras páginas, ele vai pegar cada um desses quadros, né? E tentar considerar esses movimentos expansionistas a partir da perspectiva mais geral, né? Desses movimentos, né? Dessas migrações, né? E aí faz isso com o caso famoso do sul da Itália, do Reino Normando das Duas Sicílias, né? Então, ele considera um pouco o que foi a constituição do Reino Normando e trabalha com a ideia de que ele está fundamentado nessa dinâmica, né? de expansão, de migrações, né? E fala, inclusive, dos limites que foram experimentados por esse processo sempre que ele encontrava em dadas regiões sistemas outros estranhos ao sistema senhorial, ao regime senhorial funcionando, né? Ou pelo menos regiões com potencial para evoluírem no sentido de um regime senhorial foram a base principal para que a expansão se movesse, né? E eu achei particularmente interessante aqui nesse começo, em que eu não vi muita coisa que pudesse ser objeto de discussão, mas achei interessante na 548, é um parágrafo enorme, né? Lá quase no final do parágrafo, quando ele fala assim, é curioso observar, no meio do parágrafo, é curioso observar que durante a época normanda, a exploração dominial assente de serviços de trabalho só ocorreu nas áreas onde havia servos cristãos, pois os muçulmanos não estavam obrigados a esse tipo de prestações. Os novos senhores conservaram as comunidades rurais islâmicas e os seus chefes, limitando-se a cobrar-lhes tributos, tal como nos haviam pago as autoridades anteriores. Então, como é que se forma ali no momento em que duas formações sociais se interpenetram, né? Como é que, a despeito da interpenetração, as particularidades delas se manifestam, né? Porque a tendência foi, pelo que ele diz, nas áreas cristãs, a expansão das relações de tipo senhoriais, né? E, no entanto, as comunidades muçulmanas da vizinhança seguem sendo exploradas na mesma dinâmica da forma tributária, né? São os chefes das comunidades que arrecadam impostos e entregam aí aos novos senhores, né? Então, achei bem interessante aqui, né? Essas considerações, mas não vi muitos elementos. Aí ele vai em direção à Escócia, né? Ao norte da Europa, para trabalhar ali também com o processo de expansão, para finalmente, na 150, chegar ao que a gente chamaria de cruzadas, né? Eu logo comecei a ler aqui, quando ele fala nas grandes questões, a partir do final do século XI, a 150, se dirigiram para a Palestina, que melhor... Oi. Você está tapando o seu microfone, está ficando abafado o teu som. Então, na 550, agora tá bom. Ele destaca, né? Nas grandes expedições que, a partir do final do século XI, se dirigiram para a Síria e a Palestina, que melhor podemos observar a ausência de sobreposição entre os avanços sobre a soberania senhorial e o progresso da colonização. E aí eu imediatamente escrevi do lado cruzadas. Mas, na verdade, o que ele vai fazer? Ele não usou a expressão que parecia muito óbvia, porque ele vai fazer na sequência uma crítica, né? Ao manejo dessa expressão, né? Então, eu vou até aí. Mário, antes de você avançar, no parágrafo anterior, né, ele diz o seguinte:
Tal como no leste do continente, nem sempre coincidiram as fronteiras políticas e as de colonização. E são estas, sobretudo, são estas que, sobretudo, me Sobretudo interessam. as que me interessam. E aí, assim, eu não sei se eu entendi o que ele quer dizer aqui do jeito, talvez com todas as camadas de complexidade que parece haver nesse ponto. Porque por que ele sentiu a necessidade de fazer essa ponderação? Que quando as fronteiras políticas de colonização não sobrepõem, elas interessam mais a ele. O que vocês entenderam desse trechinho? A minha compreensão é que é aquela velha história, né? De que os fenômenos em geral têm dimensões diversas, né? De configuração, tem camadas diversas que o constituem, portanto, tem possibilidades interpretativas diversas, né? E muitas vezes na análise pode se concentrar especialmente, digamos, num campo de manifestações do tal fenômeno, né? Você pode priorizar algumas manifestações dele, né? E valorizar em função de uma análise, especialmente algumas dessas expressões em detrimento de outras, né? Acho que aqui a perspectiva dele é que o que nesse contexto ele especialmente está considerando não são as áreas de soberania política, tá? Mas nesse momento da análise dele, o que importa, mas especialmente como ele destaca as formas de colonização, né? Porque é isso que ele está analisando nesse capítulo inteiro, né? Foi assim que eu entendi, a coisa de peso relativo, de jogar luz, né, numa manifestação determinada em detrimento de outra. É porque a princípio eu olhei dessa forma também, Mário. Mas parecia haver mais elementos aí envolvidos nessa frase. E aí eu fiquei imaginando justamente se não tinha a ver, mas também não sei se fazia sentido, a questão daquela coisa que você disse agora há pouco, de relação entre sistemas de organização distintos. Então, no caso aqui, ele está falando, são sobretudo quando não converge que não interessa, porque ele está falando justamente do contato com um sistema do mundo islâmico, um sistema de regiões ainda não cristianizadas. Aí eu não sei se faz sentido isso de novo. Né? Mas é que me pareceu curiosa essa afirmaçãozinha no final desse parágrafo. Ela parecia importante e eu não achei que fosse algo tão simples, mas talvez eu esteja querendo procurar pelo em ovo. Eu também tive dúvida e eu fiquei tentando pensar um pouco o que ele quis dizer com isso. E algumas vezes ele faz isso, ele dá essa. Por exemplo, quando ele vai falar dos conflitos sociais, ele fala assim: não sei o quê, nem sempre coincide tal coisa com tal coisa, mas o que interessa é X. E aí normalmente fica mais claro por que ele está dizendo que aquilo ali interessa mais. Nesse caso, eu também não consegui. Eu até tentei ler, porque ele está dando ali um pouco antes o exemplo da colonização de Gales e da Escócia, se eu não me engano. O esforço senhorial para migrar alguns camponeses para aquelas áreas ali. E aí ele termina com essa frase. Eu fui até olhar a nota, mas é apenas uma referência, não é. Ele não desenvolve a nota um pouquinho antes, né, dessa frase, mas ele não desenvolve nada a partir dessa nota. Mas eu fiquei na dúvida também. E parece de fato ser importante para ele, né? Essa questão da divisão entre fronteira política e as fronteiras de colonização. A única relação que eu vejo aí, que me parece mais evidente em termos textuais, né? Em termos da construção discursiva, né? É que ele fala, antes dessa frase, conhecemos também o exemplo de um principado galês definitivamente conquistado no final do século XIII, para onde foi muito reduzido o fluxo de povoadores vindos da Inglaterra, apesar dos esforços senhoriais. Então ele está falando aqui, né, que a conquista, digamos, inglesa desse principado ampliou a fronteira política da dominação inglesa. Mas a dominação política aqui não engendrou uma base de sustentação fundada na colonização. Tá?
Porque o que ele mostra em outros momentos aqui é que o regime se expandiu, digamos, com potência efetiva, né, quando houve uma conjugação de uma ação militar com uma ação de fixação de campesinato, de colonização agrária. Tá? Tanto que ele vai mostrar que onde essa conjugação não se deu, por exemplo, no Oriente, né, no contexto das cruzadas, ele ressalta que ali, a tradição ali é de peregrinação, as pessoas não vão para ficar. Tá? Então foi muito difícil estabilizar uma população cristã naquelas áreas. Então talvez seja isso aqui, né, a relação com a frase anterior. Porque na frase anterior ele diz, olha, a fronteira política de dominação inglesa no país de Gales se estendeu, mas não se sustentou numa base de colonização, porque apesar dos esforços senhoriais, ela não se efetivou. Né? Muito bom, eu gostei. Me duplo satisfeito. É sempre bom, né? Ter uma personalidade ilustre, assim, que ilumina o nosso Modéstia à caminho. parte, rapaz, eu fui um bom meio-campista, dinamizava bem o jogo, entendeu? Eu, de fato, ali, no futebol, aqui eu sou mais um cabeça de bagre só, como vocês dois. Somos 3 cabeças de bagre aqui. Pô, eu fui um excelente lateral direito. Eu achei que o Mário tinha sido ponta direita, não meio campista. Mário era o antigo 8. Tá fechado, mutado, tá mutado. Jamais houve excelentes laterais. Eles já são colocados nas laterais, porque é onde eles ficam mais perto de sair de campo. Então, na dúvida, você bota o cara na lateral, que quando para mandar sair, ele dá um passo e já está fora. Pessoas se referiam a mim como o próximo capita. Como peixe ensaboado. Peixe ensaboado. Esse aí é o próximo capita, mas aí eu decidi ser professor de história, né? Promissor. Ficou receoso com o fisco espanhol, que ameaça prender todo mundo. Falou, não, deixa eu ficar por aqui mesmo, com o meu salário. Eu te compreendo. Esse fisco espanhol é assustador. Nada que chegar no Brasil também você não possa ser perdoado, é tranquilo. Não, mas assim, eu de acordo mesmo com a leitura do Mário. Realmente faz sentido, porque ele vem falando de diversas tentativas de colonização que a médio prazo fazem água, né? Elas acabam não se estabelecendo em determinadas regiões, apesar de aparentar uma extensão de uma fronteira política. Né? Acho que no final ela acaba sendo efêmera e não amplia o regime de fato. Aí é a coisa do sentido fundamental da dominação, né? Dominar o quê? Né? Um senhor de terras vazias, né? Em princípio, pouca possibilidade de tradução prática do domínio, né? Que exerce. Eu gostei muito de uma passagem aqui na 552, quando ele está desconstruindo essa ideia clássica de cruzadas, né? Em muitos níveis, né? Inclusive destacando que, apesar das cruzadas serem contabilizadas como expedições sucessivas, né? Se não me engano, em geral, os especialistas falam em 12, teriam sido 12 as principais cruzadas e tudo mais, mas já há ali uma dificuldade em contar com precisão, porque às vezes há um fluxo e um refluxo numa delas, mas achei interessante destacar que, na verdade, era um fluxo contínuo, né? Mais do que essas expedições, aquelas datadas mais famosas, coordenadas, na verdade, mobilizavam momentaneamente um fluxo que era muito mais contínuo do que especificamente realizado, né? Em momentos específicos. E achei bem interessante aqui na página 552, na metade do primeiro parágrafo da 552, né, ele está falando da dificuldade, né, em relação à colonização. Né? É um pouco como se houve um projeto de ocupação do Oriente, esse projeto estaria condenado a partir. Mário, fechou. Pela dificuldade de estabelecer essa base de ocupação camponesa. Né? E aí ele diz, a iniciativa da aristocracia eclesiástica e laica
apoiava-se num fluxo migratório estritamente temporário, pois os penitentes, uma vez cumprido o objetivo da devoção, não queriam mais do que regressar aos lugares de origem. Tá? E aí, aqui que eu achei bem legal, enquanto se deslocavam, e como sucedia com toda a economia marginal de então, viviam esses peregrinos da colheita ambulante, das esmolas, que era uma forma pacífica de pilhagem, e da pilhagem, que era um modo guerreiro de esmolar. Como é que o mesmo fenômeno visto de pontos de vista diferentes, né? Ele atribui a eles nomes diferentes, né? Achei muito legal. Eu achei essa parte divertida. Mas eu achei essa parte meio zoeira. Mas eu achei essa parte meio zoeira. Essas referências dele me cativam muito, porque eu acho que esses são exemplos distantes daquela palavrinha mágica, que muitas vezes, por ser mágica, é adotada, mas mal adotada, que é a ideia da dialética. Né? Porque é isso, aqui você tem uma ação fundamental que assume conotações diferenciadas consoante aqui a classe social que a realiza, né? Então você tem um mesmo movimento que, visto de perspectivas diferentes, né, assume conotações radicalmente diferenciadas. Né? E aí o trabalho aqui da síntese, né? De você mostrar que movimentos ditos, tomados e até valorizados à época, tratados à época, como fenômenos díspares, são fenômenos essencialmente fundados na mesma lógica. Né? E que muitas vezes são a dificuldade da percepção disso, por exemplo, trava muitas análises. Né? O Caio, por exemplo, tem enfrentado cada vez mais a questão lá de comércio e pilhagem, por exemplo. Né? Porque é isso, né? Você pensar, são peregrinos, né? Que vão fazer uma viagem espiritual, mas carregam armas. Né? Assim como os vikings são mercadores, mas carregam armas. Portanto, né, eles podem atuar de forma distinta, podem comerciar de armas na mão. Né? Então, acho interessante isso, porque essa tendência de você diferenciar radicalmente certos fenômenos dificulta você entender a dinâmica mais complexa que eles têm. Né? Então, primeiro, essa coisa que ele já destaca no primeiro volume, que é o que ele chama aqui, né, da economia marginal de então. Né, que para ele, aqueles trânsfugas que se abrigavam em florestas, né, e ali viviam, né, produziam que para ele era uma economia marginal e uma economia desafiadora, né, porque numa ordem predominantemente rural, sedentarizada, da produção agrícola, quem vive da caça e da coleta, quem vive do furto, né, vive de uma economia marginal que desafia, inclusive, a ordem reinante. Né, e ele retoma isso aqui. Eu achei bem interessante essa passagem. E até porque, desculpa, gente, mas eu achei zoeira o elo que eu fiz, né, com a prática aqui no Rio de Janeiro, né? Quantas vezes alguém vem pedir dinheiro e aí fala, eu podia estar roubando, mas estou pedindo, né? Pô, você vê o quanto a pilhagem e as molas são muito próximas. Eu lembrei. Né? Pô, me dá um dinheiro aí, que se tu não der, eu vou tomar. Né? Eu lembrei de um vídeo do Porta. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é isso, Mário. Não sei se você lembra. Que é o cara falando assim, não, queria te pedir um dinheiro, não sei o quê. Aí, não tem. Ele pega, dá uma coronhada na cabeça. Que isso, meu irmão? Porra, pra que isso tudo? Não, agora a gente não tem mais essa bonita que a gente tinha. Estava aqui conversando, estava aqui trocando uma ideia, agora tem um vídeo que é exatamente isso. Eu tenho muito vívido na minha memória, quando eu era aluno de graduação, tinha um cara que atuava ali no centro da cidade, ali em frente à central e tal, que fazia isso. Era um negão forte, né? Ele entrava no ônibus, né, pela frente, né, e vinha andando rápido assim, né? E aí ele falava, me dá um dinheiro aí, com uma voz assim meio ameaçadora. Não, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro. E aí quando ele via que algumas pessoas e tal começavam a pegar um dinheiro para dar, ele ia pegando e dizendo, aí ele amenizava o tom de voz. Não, eu tô com fome, né?
precisando comer, pô, é melhor pedir do que roubar, né? Então estou aqui humildemente pedindo, e mudava o timbre, a intensidade, a rapidez da ação, né? Porque a princípio as pessoas pensavam que era um assalto ao ônibus, né? Do jeito que ele entrava e do jeito como ele se manifestava. E aí ele ia graduando, né, a intensidade, transformava aquilo que parecia no início uma exigência num pedido. Né? E eu queria só dizer que o Mário Jorge entregou um pouco a idade, né? Quando ele falou que entrou pela frente, como se isso porque na fosse época uma referência. Na época entrava-se por trás, né? Bons tempos, quando entrava-se por trás do ônibus. Certo. Enfim. Você Vai, Matheus. Não, pode ir, depois eu falo. Destacar um elemento que eu acho que é chave nesse capítulo para o João Bernardo, principalmente a partir desses pontos que a gente está lendo, que é a questão da peregrinação. Ele tem uma frase muito boa, se eu não me engano, é na 551. Deixa eu ver se eu. Não, na 550. No ponto 5, no segundo parágrafo, ali na quarta linha, que ele vai falar: neste período, as migrações penitenciais ultrapassaram o âmbito da análise psicológica e converteram-se no fenômeno sociológico. E aí, mais para frente, esse eu acho que eu não vou conseguir achar. Não, é na 552, bem no início, que ele vai falar: série de transformações que tornou as peregrinações individuais no movimento de massas, que fez depois os peregrinos partirem acompanhados de guerreiros, que os converteu, por fim, a todos eles em homens de armas, resultou exclusivamente das tensões internas da sociedade senhorial. E é muito interessante que ele traz essa dimensão cultural, religiosa, como... E ele traz isso lá no primeiro volume, né? Lá no livro 1, quando ele vai falar da expansão do regime senhorial, que ele vai falar que a expansão do regime senhorial e a expansão do cristianismo, eles estão atreladas, elas são interdependentes, né? É a questão até da dialética que o Mário trouxe. Então, são duas faces de uma mesma moeda. E aqui parece não ser diferente para ele, né? A questão religiosa, a questão cultural aqui, ela é um fenômeno que expande, inclusive, o regime a partir... E aí, quando ele vai falar de Jerusalém, né, da Palestina, da Síria, etc., a partir do que ele vai chamar dos plebeus, né? Que lógico, é uma articulação ordenada da classe senhorial, mas que tem um peso fundamental dos camponeses, enfim, dos citadinos que não eram nobres, da raia miúda, nesse processo de, vamos dizer, até ainda que não tenha sido uma colonização efetiva dessas áreas, mas de fato uma expansão desse pessoal a partir do movimento da fé, da peregrinação. Eu achei isso extremamente interessante, né? É raro ver tratando por essa perspectiva, né? Uma análise a partir dessa perspectiva que ele faz. Aqui me chamou a atenção, digamos, uma questão talvez até mais epistemológica do que teórica, não sei, que é o problema do trânsito, da transposição de uma lógica individual, né, para um coletivo, para uma sociedade, né? Que muitas vezes você vê certos estudos que tem digamos, um personagem por referência, né, e se dedica a partir daí a pensar, inclusive, né, de qual é a racionalidade desse personagem, de qual é a dinâmica de ação, de percepção do mundo e o quanto essa análise individual pode ser transposta para explicar processos coletivos, né? Porque aqui ele começa destacando, né, que lá no início da Idade Média você tem as referências das peregrinações, né, mas são, em geral, fenômenos individuais. Né? Tem uma que é muito famosa, a peregrinação, tem até um livro, uma fonte, né? A peregrinação, ela aparece como Egéria, é uma mulher que aparece registrada como Egéria e, em alguns casos, como Etéria. Então, a fonte em questão pode aparecer como a peregrinação de Egéria ou a peregrinação de Etéria. Uma mulher, né, se eu não me engano, hispano-romana, uma dômina, né, uma mulher da aristocracia que fez, acho que no final do século V, o princípiozinho do VI, uma peregrinação pessoal, até lá
a Terra Santa, né? Então ele está falando um pouco, por exemplo, esse livro que ele escreveu, o diário que ele escreveu, né, é frequentemente utilizado na perspectiva de tentar entender o fenômeno, né, da peregrinação. Mas aí a gente tem aqui essa questão, né? Quando ele diz passa de um fenômeno psicológico, é porque acho que ele está trabalhando com a ideia de que quando é um fenômeno isolado, digamos, o mecanismo da interpretação é de natureza psicológica, quase que você entendeu como é que age um indivíduo, né? Então, seria fundamentalmente psicológico o enquadramento de um fenômeno individual, que quando ganha, no entanto, dimensão de multidões, passa um fenômeno sociológico, né? Ainda que alguns trabalhem com a ideia de psicologia de massa, né? Mas essa passagem aqui me chamou a atenção para essa referência, né? Desse problema, como é que você faz transitar, né? Esquemas individuais de pensamento e o quanto você aplica a sociedade de conjunto, do conjunto em que aquele indivíduo viveu, né? O quanto essa operação pode ser problemática, né? Isso aparece muito naquela crítica que se faz aos partidários daquela linha interpretativa lá que o Mark Bloch esposou, né? De que o que explica a transição do sistema antigo de produção para o medieval teria sido a decisão dos senhores que perceberam, né, que a exploração de escravos assentados era mais lucrativa do que o sistema antigo e, como tal, então, abdicaram de um sistema e introduziram um novo. Né? Mas críticas que se avolumam a essa ideia, uma delas é pretender explicar o processo de conjunto como derivado da decisão pessoal de alguns senhores, né? E que esse trânsito é difícil de ser feito, porque uma sociedade não é apenas, é maior do que a soma dos indivíduos que a compõem, né? O todo é maior do que as partes, né? Nesse sentido. O Mário, eu ia botar no chat privado aqui da gente, mas eu acabei, por equívoco meu, colocando no chat público. Eita! Eu não conhecia esse documento, mas é muito parecido. Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O que você colocou no chat público aí? Então, não. Que eu não conhecia essa fonte que você comentou, mas ela parece muito com a história da tal da Melania, a jovem. Aí é uma outra hispano-romana que faz uma peregrinação. Joga no Google aí, ver se aparece. Egéria. Matheus, troca de lado, Matheus. Tu vai ficar com bigode mais... Isso. Mais careca de um lado do que do outro. O rosto vai ficar mais quando você lado, bota né? Egéria no Google, aparece. Você quis dizer Égera? Não. Você quis dizer Egéria. Acho que eu achei. Enfim, achei aqui. Nasceu na Galécia. Na Galécia. Eu só não conhecia essa distinta senhora, não. Interessante, Mário, interessante. Não sei se era uma distinta senhora, mas... A foto aqui dela, a pintura dela, é uma distinta senhora. Devia ser. Uma domina. Enfim. Um outro ponto para mim está lá na 560. Nessa parte que a gente está conversando. Vocês têm ainda alguma questão 560? antes? Para mim está na 560. Quando finalmente, quase que explicitamente, a América aparece aí.
Ah, essa parte é muito boa. Segundo parágrafo, último parágrafo da página 560. Acho que o Dudu travou. Parece. Dudu? Eu tinha travado, meu filho. Eu Tô em travei. transe aí. Mas agora eu voltei. Agora eu tô com vocês, não tô? Agora tá. A internet tá Tinha muito alguma ruim, eu botei a questão? internet do celular. Você tinha alguma questão antes da 560? Que o Mário ia avançar na. Não, pode avançar, pode avançar. Então, lá no último parágrafo da 560, ele destaca, neste final do período, parece definir-se uma área de soberania veneziana, né, a partir dos contatos abertos lá com Constantinopla, né, e dos acordos comerciais que foram feitos e tal. Uma área de soberania veneziana, lá no Mar Negro, né, onde a autoridade política se exercia de maneira muito centralizada e cuja economia agrícola se organizava no âmbito doméstico, embora destinando-se a um vasto escoamento mercantil. Não será que este sistema antecipa aquela versão do regime senhorial difundida do século XV em diante e que novas vagas colonizadoras impuseram em paragens ainda mais longínquas? Aqui eu acho que é a referência mais efetiva que ele faz ao que ele já tinha antecipado lá na nomenclatura do volume primeiro, quando ele definiu o regime senhorial como um regime de exploração que predominou na Europa Ocidental, que expandiu-se para a Europa Oriental e além, né, inclusive a partir do século XV. Né? E a gente já falou sobre isso. Né? Parece evidente que ele concebe que a colonização no Novo Mundo se deu com base na dinâmica do regime senhorial. Eu gostaria muito de saber se ele partilha a tese do Bachet, né? Enquanto ele... Porque esse livro aqui eu acho que é anterior ao livro do Bachet, não é não? Não sei. Do Bachet já é da década de 2000, né? Eu acho que ele não cita... Ele cita o Bachet em algum momento? Não. Deixa eu ver. Não. Esse Não segundo sei, livro é de 97. Eu Bachet, mas o Bachet é tradução de 2006, mas eu não sei o original. Mas eu não lembro dele citar o Bachet. Não. Não cita, não. Não, só cita, o volume. Ele cita o Bacet, que é um cachorrinho aquele, igual o meu aqui. Mas o Bachet não. Ele não cita, não. O primeiro livro é 95, esse que a gente está lendo agora, o segundo é 97, e o terceiro, se eu não me engano, é 2000. Então acho que são todos antes da civilização feudal. Seria interessante considerar isso, né? Perguntar a ele. Nem sei se ele continuou lendo coisas dessa questão depois desse livro, né? Porque não é a área de trabalho dele, nem o que ele faz em história, no sentido, né, no sentido circunscrito de produzir obras de história, né? Não sei se ele seguiu trabalhando, lendo coisas relativas à história medieval, mas aqui haveria algum diálogo possível, né? Sobre tal perspectiva. A minha dúvida nessa passagem que você leu é se a expansão, né? Se a vaga colonizadora ela é feudal, vamos colocar, ou né, senhorial, ou se ele entende que o que se consolidou para fora do continente europeu também teria sido uma versão desse regime. Essa ficou a dúvida. Eu acho que o impulso colonizador talvez seja o menos problemático aí. Eu acho que ele vem demonstrando aí durante essas obras que tem uma dinâmica, né, uma tendência de expansão do regime. O regime ele
tem impulsos de colonização para novas áreas, mas é isso, acho que fica aquela dúvida se ele segue a tese do Bashir ou não. Porque ele, inclusive, a frase não é afirmativa, né? A frase é interrogativa, né? Ele diz, não será que esse sistema antecipa aquela versão do regime senhorial difundida do século XV em diante? Quer dizer, para ele é uma versão do regime senhorial, né? Mas a ênfase é uma ênfase de leitura interrogativa, né? É uma pergunta que ele faz. Mas talvez aqui o que ele esteja pensando no século XV não seja a América, né, mas as ilhas atlânticas e a costa africana. Mas aí ele precisava deixar claro exatamente então, né? Porque quando ele recorta só no tempo, quando ele só se apoia numa baliza cronológica, ele deixa tudo em aberto, né? Uhum. E até mesmo as ilhas, a predominância foi de mão de obra escrava também. Mas veja, a mão de obra escrava para ele não é um elemento estranho ao regime, né? Os escravos assentados, por exemplo, para ele foram uma via importante de constituição do regime senhorial, né? Só perguntando a ele, eu vou mandar um e-mail, ver se ele se anima, porque às vezes eu mando uns e-mails tentando dar-lhe uma sondada, ele corta. Mas vou mandar um e-mail para ver o que rola. Agora ficou até uma dúvida aqui, Mário. Você acha que a leitura para ele do regime senhorial estaria mais, vamos dizer, fazer aqui um corte arbitrário, né? Estaria mais ligado à dimensão política do que necessariamente a forma de trabalho? Não, eu acho que engloba isso tudo, né? Eu acho que a dinâmica fundamental é a forma de produção de exploração, né? Eu acho que eu suporia que se há algum aspecto fundamental a ser destacado nessa condição é a dinâmica da produção e da exploração dentro do regime, né? Mas eu suponho razoável imaginar que ele avance até aí, né? Porque a perspectiva dele é da existência de um grande modo de produção pré-capitalista, né? Então isso tudo tem que estar abarcado aí. A gente conversou um pouco sobre o Estado absolutista e ele insinuou algo do tipo que do Estado absolutista como sendo um processo. Ele já fez essa referência aqui, né? Não remetendo ao Estado absolutista, mas falando de um crescimento da domesticidade régia no final da Idade Média, né? Para ele, o Estado absolutista é isso, é uma ampliação gigantesca da domesticidade régia, permitida. Ele falou, acho que a gente leu isso na semana passada, não foi? Permitido pela expansão do senhorio impessoal, né? Então é como se a sociedade quase inteira constituísse a domesticidade régia, né? Agora, é razoável imaginar que para ele esse grande modo de produção teria funcionado até o quê? O 18, 19, né? Quando a dinâmica capitalista tende a se generalizar, é ela que vai desarticular esse sistema, né? A geração de vocês é que vai ter que escrever esses livros, cara. Vocês que vão ter que tocar isso pra frente aí. Eu não tenho mais saúde para isso, não. Daqui a pouco eu vou pra terra do pé junto, aí vou bater a caçuleta, vocês que tem que... Até porque eu sou um menino abusado aí com a minha moto, aí com a minha 650, né? Porra, anda 1000, né? Ando só na bala, né? Claro. Enfim. Mas aí não adianta tirar o corpo fora não, Mário. Não adianta tirar o corpo fora não. Você tem mais experiência. Você tem mais acúmulo para escrever essas grandes obras. Porra, putz, grilo. Já ouvi muita coisa na minha vida, mas essa foi uma novidade. Mas é verdade. A tua grande contribuição está à sua frente, não atrás de você. Vocês dois. A minha grande... O que está à minha frente são vocês dois. Bobeira. Enfim. Vambora. Enfim, pessoal.
Mais Bom, o acho que quê? a gente fechou esse item A, né? Aí não sei se A a gente gente já passou do avança. item A, não passou, não? Não, agora que a gente fechou o item A, com esse teu comentário. Ah, é verdade. Agora vem a repercussão nas áreas de povoamento antigo. Eu acho que é melhor deixar para a semana que vem, não? Assim, talvez a última coisa que a gente pudesse falar tá na continuação do que você acabou de ler, Mário. Sim. Talvez, afinal, a situação de Creta veneziana fosse precursora de outras tendências de desenvolvimento. Nesse caso, compreender-se-ia a razão por que os territórios bizantinos ocupados por senhores ocidentais não receberam nenhum fluxo migratório de colonos rurais. Esboça-se aqui, por métodos exclusivamente autoritários, uma profunda reorganização do sistema senhorial, que só mais tarde atingiria a plenitude, que, por enquanto, era demasiado diferente ou talvez demasiado restritivo para atrair migrações camponesas. Mas tudo isso fica para além das páginas dessa obra. E aí fica de novo a questão, ao que ele está se referindo aqui, né? Quando eu li isso, eu imaginei absolutismo. Mas eu não sei se foi a mesma coisa que vocês leram. A última coisa que eu queria perguntar para vocês antes de fechar isso aqui. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que aí tem um. Ele já fez. Isso já aparece aqui, né? Nessa parte que eu li, os elementos que ele arrola. Neste final do período, para definir uma área de soberania veneziana, onde a autoridade. Aí, olha os elementos que ele arrola. O primeiro, a autoridade política se exercia de maneira muito centralizada. Uhum. Ele já vem ressaltando aqui a centralização da autoridade política. E a gente sabe que, na perspectiva dele, para isso foi fundamental o desenvolvimento das formas impessoais de senhoria. Então, acho que ele está indo, e aqui ele fala de formas autoritárias, né? Métodos exclusivamente autoritários e a reorganização do regime. Eu acho que ele está indo no sentido aí de uma centralização do poder, mas que, pela referência que ele fez nesse meio, acho que ele pensa a centralização como uma projeção alargada da domesticidade régia que se impõe a outras domesticidades e domina em função dessa imposição. É lamentar que ele não tenha seguido com outras páginas, né? Eu tento falar isso para ele, mas ele não me dá muito papo, não. Tipo, e aí, você não vai seguir por aí? Escreve por aqui, tem uma parte lá que ficou em aberto. Mas por isso é que eu também me animo muito com a leitura dessa obra, né? Que é aquilo que eu digo, tem muitas avenidas. Os autores falavam disso, né? Do Marc Bloch, né? O Duby falava disso, né? Que meio que quase como um conselho, né? Quem está procurando, quem está atrás de tema de pesquisa, lê o Bloch, porque ele abre avenidas inteiras. Foi a tradução portuguesa do que disse o Duby, né? E é um pouco isso aqui também, né? Quantas pistas de pesquisa esses 3 volumes não reúnem, né? Exato. Agora, tá difícil, né? Tá difícil. As pessoas estão com dificuldade de ouvir um vídeo de 11 minutos. Já cai malhando o vídeo antes mesmo de ouvir. Eu li um pouco diferente essa questão, esse finalzinho do absolutismo. Eu tendi mais a juntar com a parte que o Mário leu se referindo à questão das Américas. Por quê? Eu não sei se eu estou viajando, mas no parágrafo anterior da parte que o Mário leu, ali na 560, é bem no meio do parágrafo, ele vai falar assim: esse sistema agrário de produção comercial assente na mobilização de escravos e na requisição de serviços de trabalho caracterizou cada vez mais a influência veneziana em Chipre, que culminaria a partir da segunda metade do século XV. Perpetuavam-se as clivagens no interior da mão de obra rural, sem que os escravos evoluíssem em direção à servidão. É diferente lá do volume 1, quando ele vai tratar, né, apesar de o seu suor se misturar com os dos caseiros. Para esta situação contribuiu de certo a ausência de imigração camponesa.
Nomeadamente, em Creta, embora seja a maior das ilhas da região e aquela onde a agricultura foi mais significativa, não encontro menções a colonos rurais vindo do Ocidente. Aliás, se aceitarmos a constatação que fiz repetidamente, seria difícil que se sentissem seduzidos por um lugar onde não se desenvolviam as formas clássicas do regime senhorial. Na segunda metade do século XIV, a comuna veneziana iniciou em Creta uma política de fomento à imigração, com tão pouco sucesso que teve de empregar a força para transferir de outra ilha alguns milhares de habitantes. Então eu acabei associando mais essa parte, quando ele cita o exemplo de Creta e tudo mais, dessa transformação do regime que predomina uma mão de obra escrava. E aí até essa parte que ele fala de métodos autoritários de reorganização do regime, a questão própria da escravização, né, de você levar à força, levar cativamente pessoas para outras regiões e ensejar ali uma variação desse regime. Eu não sei o que vocês acham. Não, acho que, de fato, a tua leitura me pareceu bastante razoável. Tem razão. Que é o que eu penso para a América. E aí, eu não sei, né? Aí já me confunde um pouco, que ele chama também de regime senhorial, né? Ele vai chamar de uma forma clássica de regime senhorial e variação do regime senhorial. Mas ele não chama de modo de produção pré-capitalista. Ele inclui essa forma nova que está surgindo a partir do 15 também como regime senhorial. Aí um outro e-mail aí que o Mário poderia mandar para ele. Não, porque é aquela. Ele pensa esse grande modo de produção constituído por regimes diferenciados, né? É assim que ele pensa. São regimes, inclusive, porque ele não considera lhes atribuir a generalidade de um modo de produção, porque ele pensa que todos compõem, na verdade, um único modo de produção. Uhum. A dúvida se comporia o mesmo regime senhorial, se isso para ele sim, é uma forma outra, mas do mesmo regime, né? E aí volta numa discussão que a gente teve lá, sei lá, 40 reuniões atrás. E aí não é nenhum exagero 40 reuniões atrás, não. 40 reuniões atrás, que é bom. Então, qual era o regime prévio ao regime senhorial? Ele não caracteriza o período romano de nenhuma maneira. Então, o que seria o que diferiria, então, entre o regime pré-capitalista, esse grande modo de produção pré-capitalista, o regime romano e o regime senhorial? E é isso, essas divisões ficam meio nebulosas, né? Ele é um cara que tem tanto esmero na hora das definições. Enfim. Mas é evidente também, gente, né? Essa é uma questão. E fica evidente das coisas, da forma como ele reage, às vezes, a certas proposições, né? Porque, imagina, ele conseguiu estabelecer dinâmica, linhas interpretativas, né, que permitiram a ele produzir essa obra. Agora, quanta coisa ficou em aberto, né? Porque cada coisa que ele resolveu gera em potencial outras coisas para serem resolvidas, né? É uma obra de síntese com esse tamanho todo. Ele não pensou em todas as questões que foram abertas. Ele não pensou, tanto que quando a gente andou trocando esses e-mails, ele às vezes pedia tempo. Não, preciso de tempo. E aí ele ia pensar, né, sobre as coisas, porque eu acredito que ele não tem domínio, né, de todos os, digamos, as potenciais consequências de muitas conclusões a que ele chegou. Essa questão de Roma é uma delas, que ele pediu tempo e fez algumas observações muito gerais, né? Porque senão era aquilo. Aí se ele para, eu preciso parar para entender qual era a especificidade de Roma, para conseguir entender a especificidade do regime senhorial. Aí ele ia voltar em Roma. Quando ele chegasse em Roma, ele ia precisar dar um passo atrás para entender a especificidade do regime romano. Aquela coisa de... Né? Então, eu acho que ele não formulou claramente para ele o que era o regime romano. Mas aí a questão para mim é essa. Ele fez a opção de voltar na Alta Idade Média no volume 1. Se o objetivo-chave dele era estudar a configuração e expansão desse regime, me chama a atenção que o recorte inicial dele não fosse direto ali o século XI, o século X. Mas ele falou que o primeiro movimento porque a questão dele era a moeda na partida, né? Era a moeda a questão. Dinheiro e Estado. E
ele retornou especialmente ao 15. Mas aí é aquela coisa, ele chegou no 15, ele viu que tinha que voltar até a Idade Média Central. E quando chegou lá, ele viu que tinha que entender. Mas aí é aquela, chega uma hora que você dá um basta, e esse basta é sempre artificial. Por isso, inclusive, ele diz isso no primeiro volume. Em história, todo começo é abusivo. É a primeira afirmação dele. Porque você tem que estabelecer artificialmente, né, sobre certos aspectos, o início. Porque a história é um contínuo. Mas assim, não é nem. Acho que né, não passa nem pelo nível da cobrança, né? De exigir que ele tenha formulado uma é o que teoria do regime. É a expectativa que cria, né? Sim, acho que é inclusive interessante porque mobiliza a gente, né? A gente acaba esses, não vou dizer furos, mas essas partes que ficam, essas lacunas deixadas pela obra dele, acho que acabam estimulando a gente a até pensar o que é esse regime senhorial, como é que ele está entendendo, se a gente pode definir, por exemplo, o que vai se suceder lá em Creta e posteriormente nas Américas, a gente pode incluir nesse regime, ou se a gente pode tratar esse regime senhorial como um modo de produção, como normalmente a gente trata, um modo de produção feudal. Acho que, ao contrário, essas lacunas elas até provocam mais reflexões do que... Porque, veja, quando eu falei com ele sobre isso, eu falei, olha, eu suponho que Roma, para você, é um regime constituído pela existência de famílias muito amplas, né? E por relações, portanto, predominantemente internas à família, com uma dedução lógica, porque ele começa considerando que o regime senhorial derivou da fragmentação das famílias, né? E aí ele ficou pensando sobre isso, está embutido na questão, né? Agora, ele não pensou, ele não estudou, né, a forma romana. O que ele viu foi uma fratura da estrutura familiar que, para ele, é chave no processo de constituição desse regime, né? E aí, nesse ponto, Marcos, assim, de novo, não é cobrança, longe disso, mas é de pensar a partir do que a gente está aí, literalmente, há 2 anos conversando. E aí, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção é que não é necessário. Assim, eu entendo a tua derivação lógica, mas não precisa ser necessariamente. O fim do mundo romano pode estabelecer a ruptura que cria essas famílias alargadas, mas isso não está dado, isso não está explicado. Eu sempre parti dessa ideia de que a ruptura do mundo romano é que cria as condições para essas famílias alargadas, ou até a não presença do mundo romano, né, quando a gente fala lá da Germânia, que está para fora do regime senhorial, que vai se expandindo para lá. Eu sempre imaginei, a minha imaginação era de que a ruptura do período romano criava essas condições nas quais o regime senhorial vai se expandir pela fratura das famílias. Ela foi, pelo menos, contemporânea. É aquilo que eu digo, né? Toda contemporaneidade, eu penso que qualquer contemporaneidade é formada por camadas diversas de história, camadas diversas de processo em curso. Cabe ao analista estabelecer correlação entre elas, né? Elas, a princípio, partilham apenas a mesma temporalidade de vigência, né? E fazer, acho que o Duby, a perspectiva dele, fazer história, o Duby declara em algum lugar, fazer história para mim é estabelecer correlação entre fenômenos originalmente díspares entre si, né? Então, e no limite para ele era estabelecer a relação entre fenômenos materiais e os ideais, era o grande projeto dele, né? Na dinâmica da história das mentalidades, entroncando na história econômico-social. Então, é aquilo. No mínimo, você tem uma coincidência temporal. Agora, o quanto a consequência, quanto isso pode ser definido como consequência da degradação do mundo romano, isso é algo que teria que ser sondado, teria que ser estudado, né? Em princípio, existe uma suspeita, porque há uma coincidência cronológica, né? E aí é necessário avaliar se essa suspeita se sustenta, né? Você está travado. Enfim, estamos aqui elucubrando, né? Mas isso é que eu acho muito interessante, né? Eu tenho falado, eu estou fechando um outro grupo de estudos que a gente mantinha lá pelo Translate e tal, e eu digo ao pessoal,
A maioria das obras que a gente lê hoje, né, no máximo você faz, por vezes, aqueles comentários eruditos, né? Aprofunda um pouco mais, ou às vezes faz um comentário que é uma crítica à interpretação, né? Mas, por vezes, você tem que espremer a obra, né, para tirar alguma coisa que mereça, né? Ao passo que essa obra aqui ela é muito rica em questões, né? A gente pode levar aqui, como está levando, leva 1 hora para discutir, às vezes, algumas poucas páginas, né? Isso aí. E estamos pensando junto, né? E pega rapaz, gente? Não tem pega rapaz nenhum. Pega rapaz era um negocinho assim, ó, que o Bill Haley usava. Era um negocinho assim, ó, tá vendo? Uma pontinha assim na testa. Isso que era pega rapaz. Aqui não tem nenhum pega rapaz. Aqui tem um cabelinho lindinho de um cara jeitosinho. Tá certo, tá certo. Bom, porra, vocês vão querer discutir cabelo comigo? Eu tenho quase 60 anos, ó, com uma abundância, com uma cobertura florestal dessa. Vocês vão discutir cabelo comigo? Não tenho a menor pretensão, tenho a menor pretensão. Tem que fazer pessoal, tem um telhadão aqui, ó, uma varanda bonitona. Se fizer uma, como é que é? Palinologia aí para saber se a massa arbustiva diminuiu, pode ver que diminuiu. Porra, mas ainda é uma floresta densa, tropical. A minha é o avanço do... A minha é o avanço do regime senhorial para devastar bosque e fazer área cultivável. Esse aqui é projeto imperialista da testa. É proposital, é que a sociedade sedentária é baseada em cultivo de grão. A tendência com a idade é que a testa vai se encontrar com a nuca. Antes disso, a gente passa um gilete. Vamos encerrar aqui essa reunião. A gente fala bobeira quando parar de gravar. A gente passa mais tempo falando bobeira. Desculpa aí, João. Claro, João, desculpa. E o... Como é que é? Ih, rapaz, esqueci o nome dele. Tá aí de novo? Acho que não. Acho Nosso que hoje querido... não. Ele vai ver na gravação. Nosso querido Carlos Terrerizo. Carlos Terrerizo. Enfim. Bom, pessoal, então na semana que vem a gente vai dar continuidade à leitura da obra, e a gente vai começar e concluir, idealmente, o item B do capítulo 15. Agora então, faltam 16 páginas. Beleza. É isso. Talvez a gente comece o capítulo 16, mas eu imagino que a gente vai só fechar o 15 na semana que vem. Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Uma saudação ao nosso... efusivo abraço, hein? Efusivo abraço. Menos de 100 páginas para o fim do volume, se eu não me engano. Isso. Estamos chegando perto. Pô, esse grupo aqui tá indo longe, hein? Tô orgulhoso da gente. Vamos no caminho. Cuiabá. Já chegamos em Cuiabá. Antes do Boitolo. Isso. Aguardo ansiosamente o Boitolo em Cuiabá. Inclusive, tô pensando em ver se eu crio uma boiada aqui também. De repente rola. Volta com o Boitolo, pô. Volta com o Boitolo. Volta dentro de uma tuba. Pessoal, até logo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente.